Olá, aluno da 801A, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia, para mais uma aula de artes. Isso mesmo. Hoje com um tema diferente, né? Estamos na unidade 2, vendo o teatro e a sociedade. Isso. Mas antes da gente dar início à nossa aula, eu gostaria de lembrar para vocês que a aula passada falamos sobre a questão de desenvolver algo, né? Uma cena, encenar na hora da live. Então, para quem fez, né, não é obrigatório, tá? Para quem fez e gostaria de participar na hora da live, quiser se arrumar, querendo se maquiar, colocar uma roupa diferente, uma maquiagem, uma fantasia, fique à vontade, tá certo? Então, na hora da live, não se esqueça que a gente vai fazer a nossa encenação, tá? Hoje eu não vou dar o iniciozinho do que seria o tema 1, não, que é dramaturgia moralizante. Hoje, na verdade, eu gostaria de lembrar um pouquinho com vocês sobre essa questão toda do teatro. Né? Onde esse teatro nasceu, como é que ele aconteceu, como é que a gente começou a encenar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, um pouquinho em relação a isso. Eu vou deixar um trabalho na plataforma. Esse trabalho, né, essa lista de exercícios, vocês vão escrever para mim no chat, tá? Vão colocar lá no chat as respostas de vocês, tá? Tudo direitinho. E assim, pensando, né, que de repente isso eu posso usar, né, essas respostas para uma avaliação futura. Não para agora, né? Calma, professora, tá falando sobre prova, avaliação. Não agora, calma. Mas é só na questão mesmo de vocês colocarem, né, saber se o conteúdo que eu tô passando, né, ele tá sendo fixado, tá certo? Então, eu vou deixar uma listagem lá de exercícios falando sobre essa questão da aula, sobre a gente lembrar um pouquinho sobre esse teatro, tá? Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse teatro, né? Eu botei até um pouquinho aqui no quadro, vamos ver aqui o que eu coloquei. Vamos relembrar? Então, vamos relembrar. Bom, o teatro, né, assim como todas as coisas que aconteceram, surgiu, né? A gente vê que nas pinturas rupestres já tinha ali uma questão de encenação, né? Claro que não tem nada a ver com esse teatro do qual a gente conhece, né? E aí, com o decorrer do tempo, né, o teatro, né, o berço desse teatro, onde ele surgiu, foi realmente na Grécia, mais ou menos ali no século VI a.C., tá? Tepes, né, que foi um dos que iniciou com relação a essa criação, né, na verdade, encenação, né? Tepes foi o primeiro, né, que chamamos do primeiro ator, né, o primeiro personagem, né, a primeira situação. Estava tendo ali uma celebração sobre Dionísio, né, e aí Tepes, dentro dessa celebração que eles faziam sempre, né, ele ali colocou, né, eles usavam máscaras e tudo mais, ele colocou o quê? Colocou essa máscara e ali ele começou a dizer: eu sou Dionísio, deus do vinho, né? E assim surgiu a questão do teatro, né? O teatro, que é tão elaborado, né, é uma forma de arte do qual a gente pode ser quem a gente quiser, né? A gente pode ser uma princesa, a gente pode ser uma rainha, a gente pode ser um palhacinho, a gente pode ser um bichinho, né? A gente pode ser um sapinho. Então, a gente pode ser quem a gente quiser, né? Ou uma bruxa, né? Temos os vilões também, que fazem parte dessa questão cênica, né? Não tem só o bem e tem o mal. Então, o teatro, ele permite vivenciar isso. E eu acho que justamente essa grandeza, né? Esse desenvolvimento, porque o teatro, ele requer essa questão do desenvolvimento da gente com relação à nossa fala. Eu tenho muita vergonha, então faça o teatro, porque você vai desenvolver, vai saber como falar diante do público e tudo mais. Então tem toda essa relação de desenvolvimento humano, né? Então, mas voltando para cá, vamos lá. Onde surgiu esse teatro? Então, surgiu, né, na Grécia, né, no século VI a.C., né? E aí eu falo um pouquinho sobre o Tepes, né? Tepes,
que é, né, seria esse ator, é o primeiro ator da história, né? E ele quis se tornar um deus, né? E aí eu coloquei aqui deuses mitológicos. Bom, os deuses mitológicos, eles são extremamente importantes com relação a esse teatro, né? Até mesmo porque a gente percebe que a mitologia grega, né, essa religião, os deuses, né, que eram vários deuses, né, eles são politeístas, né, os gregos, esses vários deuses, né, eles tinham formato, né, humano, né, e eles conviviam também com os seres humanos, né, conviviam, tinham filhos com seres humanos, que são chamados de semideuses, né, se tornando heróis como Hércules. Então, a gente percebe essa relação, né, dos gregos, né, sempre relacionado com o ser humano, né? Sempre lembrando em referência, né, à arte grega, né, que o corpo humano, eles queriam fazer um corpo másculo, né, viril, forte, né? E era assim que eles viam os deuses. Os deuses, eles tinham formato humano, tinha essa relação com o homem, mas a única diferença é que eles não envelheciam, não adoeciam e não morriam, eram imortais. Então tinha essa relação muito com o homem. Os deuses mitológicos, né, dentro desse teatro, as histórias com relação às histórias orais eram sempre muito importantes. Então, esse teatro, ele também vinha, né, para justamente a gente conhecer um pouco mais sobre a questão da religião. Eles faziam questão de fazer esse teatro para passar esses textos, né, com relação à religião deles. Bom, a gente vê também com relação às duas máscaras. Eu tentei fazer aqui, tá pegando um pouquinho da luz, vou ver se eu modifico aqui, se dá para parar. Acho que não. Mas é a máscara, né, de drama e comédia, né, que são também as máscaras do teatro, né, são colocadas lado a lado, né, também falam também um pouco sobre essa questão, né, da mitologia grega, que sempre é uma tragédia, né, conta-se a história, é muito heróica e tudo mais, mas tem sempre uma tragédia dentro daquele fio, né, daquela história ali. Então, a tragédia, o drama, né, para a gente poder, assim, se emocionar, fazer a gente vivenciar aquela história com um amor, né? A gente se sente parte daquilo ali. Então, eu acho que é até por isso mesmo, porque é uma tragédia grega, né? Muitas pessoas falam dessa maneira. E aí eu coloquei a questão das máscaras, né? O que são essas máscaras, né? Essas máscaras, elas são importantes porque aí vem uma questão, né? As máscaras, elas são importantes porque num primeiro momento, as mulheres não faziam as encenações, né? Essa questão da arte, do teatro, cabia aos homens, né, a encenar. Então, o fato de usar a máscara, um homem poderia ser uma mulher, né? E ser monstros, né? Aquilo que a gente fala, né? O teatro a gente pode ser quem a gente quiser. Naquele momento ali, né? Século VI, antes de Cristo e tudo mais, as máscaras, elas serviam, né, para complementar a questão da parte cênica, né, com relação às vestimentas e tudo mais, mas ela era muito importante, principalmente para a gente entonar a nossa voz, né? A gente colocar a nossa voz mais alta, né? A pessoa entender o que está falando. E aí a gente começa a perceber a importância dessa máscara, né? Ela tá ligada ao lado cênico, sim, mas principalmente entonar a nossa voz, colocar a nossa voz mais alta, né? A gente percebe também que dentro dessa questão do teatro, né, entra também a questão da arquitetura, que eu acabei não colocando aqui, mas aí eu vou lembrar para vocês, né, da questão do que seria
o palco, né? Que é aquele semicírculo. E ele tem uma altura, né? E por que é daquela forma? A gente chegou a ver isso no 6º ano, né? Então, justamente por causa dessa questão da onde a gente estiver ali dentro daquele teatro, né? Dentro daquele teatro que tem um semicírculo, conforme a gente fala, né, a primeira pessoa que está ali, né, e a última que está lá em cima, né, nesse teatro de semicírculo, em céu aberto, né, ele consegue ouvir da mesma forma, ele não perde, né? E é feito desse formato, né? Justamente para quê? Para todas as pessoas assistirem, ninguém ficar em cima uma da outra, né? Com a cabeça atrapalhando a visão. Então, foi feito dessa forma, tá certo? Então, hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre isso, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu espero vocês na live para a gente poder fazer essa encenação, tá ok? Um beijinho. Estou morrendo de saudade, né? Mas a gente vai matar um pouquinho dela na live, tá bom? Um beijinho. Tchau, até daqui a pouco.